Olá, comunidade Vale do Sol. Meu nome é Cris Fernandes, sou enfermeira aqui do município de Açaí e também coordenadora do curso técnico em enfermagem do CEP. E hoje a gente está aqui com mais um programa Saúde e Bem-Estar. Meu convidado hoje é muito especial, a gente conseguiu alinhar as agendas aí. Graças a Deus. Eu sei o quanto ele é procurado aí, então ele conseguiu alinhar um tempinho aqui pra gente e nós vamos aproveitar esse momento aqui hoje, né? E já quero avisar que eu vou chamar ele de você, porque ele me autorizou, pediu pra me chamar ele de você. Pastor, bom dia. Olá, Cris, bom dia. Que prazer te receber aqui no nosso programa. Alegria toda minha. Desculpem aí os nossos ouvintes que a minha voz está assim, é a voz romântica, né? Mas estou afônico já há alguns dias, mas isso não vai impedir da gente ter uma boa conversa com isso. Tenho certeza. E eu gostaria de começar, queria que você, né, se apresentasse aí para o pessoal que ainda não te conhece, falasse aí um pouquinho sobre a sua formação, para já introduzir aí o assunto que a gente vai conversar hoje. Bem, meu nome é Ednei Joaquim, eu sou natural de Laranjeiras do Sul, onde meus pais moram até hoje. Saí de lá aos 18 anos, saí de um ambiente da roça, de um ambiente simples e fui estudar teologia. Estudei no Seminário Metodista, sou pastor da Igreja Metodista, estudei em Londrina, básico de teologia, estudei em São Paulo, onde fiz meu bacharel e já fui pastor numa meia dúzia de igrejas, em Ivaiporã, Jandaia do Sul, Curitiba, lá no centro de Curitiba, foi uma experiência incrível. E também tive a oportunidade de ser pastor em Atlanta, num projeto missionário da nossa igreja. Fiquei por 3 anos lá na cidade de Atlanta, ou na região metropolitana de Atlanta. Foi muito bacana também. Estou casado com a Fabiana há 23 anos. Temos a Sara, que já é uma jovenzinha de 17 anos, e o Arthur vai fazer 16 já. E há 8 anos, quase 8 anos, já estou morando aqui em Açaí. Então, depois da minha experiência nos Estados Unidos, minha próxima nomeação foi aqui para a Igreja Metodista em Açaí, onde eu sou muito feliz. Amo esse povo tem cuidado da minha família e de mim também. Então me sinto muito em casa, não somente no ambiente da igreja, mas tenho muitas amizades e bons relacionamentos até no campo de futebol, né? Que é fora da igreja, tem sido uma experiência muito boa. Acho que uma coisa importante também nesse processo, Cris, de formação, é que eu sempre gostei assim de estudar, sabe? E então, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu consegui fazer um link com a Universidade Asbury e acabei voltando, fazendo por extensão um programa. Eles chamam de doutorado, mas eu não gosto muito disso. Na minha sala ainda não tem o certificado na parede, mas ele chama Doutorado em Ministérios. É um programa de pós-graduação, é um programa de capacitação de pessoas que não deixam a sua área de trabalho para estudar. Então, fiz um projeto que eles chamam de projeto transformacional, e isso me deu o título de doutor em ministérios pelo Asbury Seminary, nos Estados Unidos. Isso eu tenho muita alegria. Busquei capacitação na área de liderança e na área da pregação, que são áreas do meu foco. Gosto muito. Interessante. Eu falando aqui com ele antes de começar o programa, que há tempos eu estou stalkeando as redes sociais dele, que é bem ativa, né? Ele também tem um canal no YouTube, depois ele vai passar aqui para nós. Mas ele está sendo modesto aí, mas realmente, quando eu pensei nesse assunto, né, eu falei para ele que eu sempre tive vontade de trazer esse assunto, que é a relação entre a nossa saúde e a fé, né, a relação entre a fé e a saúde, né, que eu acredito que anda bem junto. A gente vai conversar aqui durante o programa, mas eu gostaria muito de trazer uma pessoa que, além, né, a gente sabe que é um pastor, é um líder, mas que também é um estudioso da causa, que essa é a função do nosso programa, trazer um conhecimento, buscar esse conhecimento e passar aí para os nossos ouvintes. Então, sempre foi uma vontade minha trazer. Então, fiquei stalkeando lá, vendo as mentorias, vendo um pouquinho da mentoria, e eu sei que vai ser um programa que é feito com muito, a gente faz com muito carinho esse programa, então a gente procura trazer pessoas que estejam realmente muito ligadas aos temas, certo? E para iniciar, eu gostaria aí que o senhor fizesse uma breve explicação como o senhor vê isso, essa relação entre a fé e a saúde. Muito legal.
Na verdade, eu começo falando um pouco dos meus limites, e pode parecer assim um excesso de modéstia, mas não. Porque pastor, quando você vai conversar com um pastor, o ofício dele exige que ele se posicione a respeito de muitas coisas. Então as pessoas chegam pedindo receita médica para pastor. Então o pastor é um pouco de médico, de psicólogo, tem que entender direito, porque as pessoas chegam lá perguntando, pastor, e essa questão aqui da legislação, né? E parece que pastor tem que entender de tudo. E no amor às pessoas, os pastores, os líderes religiosos acabam dando conselhos e até aprendendo muitas coisas fora da sua expertise, na prática. Mas assim, isso não pode subir na cabeça. Então, aqui no Falar de Saúde, eu vou dar minhas dicas, né, a respeito de sono, alimentação e exercício físico, mas não sou especialista em nenhuma dessas áreas. Então, esse limite é importante que o nosso ouvinte perceba de mim, né? Que eu toco nesses assuntos, mas sem a pretensão de ser um expert. Na área profissional, onde colegas são maravilhosos, me ajudam, inclusive, né? Na área do exercício físico, na área da nutrição, que são áreas de especialidade, né? Agora, com respeito à fé, eu sou pastor evangélico, então venho da tradição judaico-cristã e a Bíblia é o nosso livro, é a nossa referência absoluta de fé e prática. Então, nós vemos que pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, esta questão da saúde física e da espiritualidade, que são coisas indissociáveis. Não tem como separar, Cris. Não tem como separar uma coisa da outra. E eu preciso mencionar vários textos, mas olha que versículo lindo, lá da terceira carta do discípulo do apóstolo João, no versículo 2, né? Ele escreve para um amigo, um líder da igreja, ele chama Gaio, e ele fala assim, eu oro por você, meu amigo Gaio, para que você seja próspero e tudo te vá bem com a tua saúde, como vai bem a tua alma. Olha que coisa linda. É verdade. Tudo te vá bem com a sua saúde, como vai bem a tua alma. Então, a Bíblia, ela desenha mesmo, para o intérprete mais simples, o leitor mais simples, para que ele possa compreender essa relação íntima entre fé e saúde, entre espiritualidade e saúde. Com respeito à fé, a Bíblia tem uma definição, essa definição está em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza, o dom da fé, é uma convicção absoluta de um negócio que ainda não existe. Então, esta é a definição de fé que nós encontramos na Bíblia. Porém, melhor do que esta definição é olhar para o comportamento de Jesus, porque Jesus é a tradução do divino no humano. Se a gente quer fazer uma interligação e tentar compreender essa relação entre o natural, que é a saúde, e o sobrenatural, que é a fé, nós precisamos olhar para Jesus, porque ninguém foi perfeito nesse desafio como Jesus. E Jesus, com toda a sabedoria, ele, Cristo, nunca quis definir fé. Ele que poderia definir, não definiu. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, os teólogos não chegaram a um consenso, né? Quem seria o autor de Hebreus? Define fé, mas Jesus não. O que Jesus faz? Jesus elogia e exalta atitudes de fé, como de um centurião ali em Mateus capítulo 8. Jesus fala assim, que fé linda que você tem, você vai receber o que você está pedindo. Então, Jesus exalta, elogia atitudes de fé, mas não busca definir. Então, nesse assunto, eu prefiro também não entrar no difícil, né? Não é difícil, é missão de definir. De definições, é melhor ficar com o comportamento e o ensino não falado de Jesus, e não buscou definir, não buscou teorizar coisas, que a teoria só atrapalha. Mas quando Jesus olha uma pessoa de fé, fala assim, que fé maravilhosa. Quando ele olha para religiosos e mesmo os discípulos que agem com incredulidade, Jesus cerceia eles, dá bronca neles e fala assim, até quando vocês vão ser descrentes? Até quando vocês vão permitir a incredulidade? Então, isso me faz mergulhar nesse assunto, fé e saúde, percebendo que a palavra de Deus, ela interliga, ela não consegue separar uma coisa da outra. Em Tessalonicenses,
palavras do apóstolo Paulo, primeira carta, capítulo 5, versículo 23, ele está encerrando assim uma carta cheia de detalhes, de orientações comportamentais, teológicas, práticas, e Paulo fala assim, na bênção, no desfecho, na oração final, ele fala assim, e o mesmo Espírito, e o mesmo Deus vos guarde irrepreensíveis em vosso espírito, alma e corpo, para o dia do Senhor. Espírito, alma e corpo. Esse texto é maravilhoso para a gente perceber essa integração do assunto. E aqui vem uma questão prática a respeito da nossa abordagem, é que na palavra de Deus, os detalhes são fundamentais. Então, tudo está em ordem, Cris. Espírito, alma e corpo. Ou seja, da perspectiva de Deus, cuidar do espírito é mais importante, é prioridade, tem que vir primeiro. Cuidar da alma, que é a sede das nossas emoções, é fundamental. A gente percebe hoje pessoas fisicamente tinindo, mas com a alma enferma e por isso não conseguem sair do quarto escuro, né? Precisam de ajuda para tratar da alma. E por fim, o corpo não é menos importante, mas em ordem, ele não vem primeiro. Primeiro vem o nosso espírito. Quando Jesus cura um paralítico lá em Marcos capítulo 2, a história é quando as pessoas abrem o teto da casa onde Jesus estava ensinando e descem uma maca com uma pessoa com problema de paralisia nas pernas, Jesus cura. Antes de curar aquele sujeito, Jesus disse a ele, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é incrível, que mostra que Jesus estava colocando em prática essa questão da ordem das coisas. Primeiro o espírito, então a alma, então o corpo. Mas para nós, para a nossa prática, são coisas indissociáveis e entender a relação entre a saúde e a espiritualidade, ou como estamos chamando hoje, né? Saúde e fé, vai nos ajudar muito a ir bem nesse assunto. Concordo, maravilhoso toda essa explicação. E eu gostaria de dizer também que durante esses dias eu tenho lido muito sobre esse assunto e existem muitos estudos mesmo científicos que já comprovam mesmo que existe essa diferença, né, na evolução do paciente que exerce a fé no momento do tratamento. Existe essa diferença, então eu gostaria que o senhor também falasse, né, um pouquinho mais sobre isso, porque esses pacientes que exercem a fé têm uma evolução melhor, uma qualidade ali, pelo menos no tratamento. Nos hospitais é muito comum a gente vê grupos espirituais, né, independente de religião, porque hoje a gente está aqui não para falar de uma religião específica, mas falar sobre fé, sobre acreditar, né? E a gente sabe que vários grupos visitam os enfermos, né, nos hospitais, e isso já se sabe que existe uma melhora desses pacientes quando eles recebem essas visitas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. Quando eu fiz meu bacharel em teologia, que já faz tempinho, eu fechei o meu curso em 98, uma das exigências da nossa formação era ter um envolvimento com um projeto social, um envolvimento com algo que fosse fora do culto e da igreja. Então, eu pesquisei o que estava à minha disposição e olha onde eu acabei parando. Parei dentro do Instituto Infectológico Emílio Ribas, em São Paulo. Eleni Vassão é uma pessoa de referência missionária evangélica dentro do hospital. Referência em capelania hospitalar. Livros como No Leito da Enfermidade, maravilhoso dela. Eu tive contato ali, fazendo visitas fui treinado, fiz o treinamento, e daí comecei a fazer visitas, fiquei 1 ano dentro do Instituto Infectológico. Na época, é esquisito falar isso, né? Parece que faz tanto tempo, mas 20 anos atrás as coisas eram absurdamente diferentes. O mundo ainda era assustadíssimo com a questão do HIV, por exemplo. Então, eu me lembro na minha infância, quando chegou alguém na minha casa e pediu água, e aquela pessoa conversou com a minha mãe e disse que tinha HIV. Minha mãe quebrou o copo, né? Jogou no lixo, quebrou o copo, se lavou. Então, era um terror, porque era uma sentença de morte. Eu acabei indo fazer estágio dentro do lugar onde a maioria dos enfermos era HIV terminal e tuberculose. Então, eu usava aquela parafernália toda para entrar
Eu não tinha experiência alguma, aprendi. E olha, Cris, que coisa incrível como a presença, a empatia, levando palavras de fé, ajudava, trazia alívio para a vida daquelas pessoas. Agora, eu preciso trazer esta pergunta para um lugar assim de referência do senso comum, porque aqui, quando falamos que a fé estimula a melhora das pessoas, nós estamos trabalhando um aspecto humano em contato com o sobrenatural. É um aspecto da razão, é o aspecto das nossas cognições. E aqui perdoem-me os mais radicais, mas há várias outras abordagens lindas, naturais e também eficientes nesse aspecto. Por exemplo, quando um paciente está enfermo e aquela enfermidade está fora do seu controle, do controle da medicina, e então se aplica a esse paciente uma terapia, por exemplo, contato com a natureza, contato com os animais, quando levam crianças com dificuldade de desenvolvimento motor a andar de cavalo, fazer um esporte assim que tenha contato com os bichos, você vai percebendo que aquela pessoa ela vai tendo uma melhora significativa. Então, quando você pergunta exatamente a relação entre fé e saúde, o que diz respeito à fé ajuda as pessoas, ajuda, mas nesse aspecto, juntamente com muitas outras terapias, eu preciso ser fiel a esse assunto. Largando os extremos, daqui a pouco vamos falar de coisas mais agressivas no que diz respeito à fé intervindo, mas nesse momento, nesse aspecto, eu digo sim, a fé ajuda juntamente com muitas outras coisas. Quando eu ofereço, né, os meus serviços, né, para alguém que não é nada do nosso meio, nosso ambiente da fé, 99,9% das pessoas aceitam a oração, mas aceitam a oração naquele entendimento de que oração e canja de galinha mal não faz. É verdade. Entende? Então, é assim que esse aspecto da fé ajuda. Ele ajuda a levar a pessoa a acreditar em algo, a perseguir objetivos, como você anteriormente estava falando. Então, estimula a pessoa e a fé. A espiritualidade é um elemento muito positivo. Por que eu trago assim, de maneira tão sóbria, para um lugar de centro nesse assunto? Porque ao andar lá no Instituto Infectológico, orando por cura, orando por alívio, por cuidado e muito mais, ao longo dos 25 anos de ministério pastoral, andando com gente, eu vi muita gente não ser curada, mas ser alimentada nesta fé, nesta esperança e encarar a enfermidade de uma maneira diferenciada, porque teve contato com a essência da nossa espiritualidade, que é vamos acertar o espírito primeiro. E vamos deixar que este acerto no espírito influencie e traga saúde para a nossa alma. E certamente o corpo colhe benefícios desse comportamento. Sim, com certeza. Concordo. E eu gostaria de aproveitar, né, esse gancho aí no que você falou e que você pudesse definir para a gente, não sei se existe uma definição, né? A gente já chegou à conclusão que nesse assunto definições são difíceis, mas sobre a cura divina, né? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu sei que é um assunto muito delicado, né, de expor, mas pessoas que referem ter sido curadas apenas através da fé. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tenho rinite alérgica. Minha mãe orou por cura a vida inteira, né? E eu aprendi o poder dos antialérgicos e aprendi a lidar também com o assunto. Melhorei, vivo super bem, mas não fui curado. Esse é um problema. Quando a Bíblia fala a respeito de Deus, ela diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Outro assunto teológico, a gente não vai mergulhar nele, mas Deus está numa questão de tempo fora do kairos, fora do cronos, que é o tempo, palavra grega para crono, de cronológico, de relógio. Deus está no kairos, é o tempo diferente, é o tempo da fruta madura. Por que é importante dizer isso? Porque Deus é o mesmo. E quando nós olhamos nas escrituras, nós vemos muitas histórias de cura divina, muitas histórias. E a cura divina, eu creio piamente que ela é possível e continua acontecendo à medida em que as pessoas
encontram uma experiência. Eu lembro do apóstolo Paulo visitando uma de suas igrejas e ali ele encontrou uma pessoa na cidade do seu discípulo Timóteo. Paulo chegou e viu aquele homem. A Bíblia, Lucas é o relator, Lucas é médico e ele está contando esse assunto. Ele fala assim que o apóstolo Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então é uma coisa magnífica, é desafiadora para nós, mas ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado e ele deu ordem e aquele homem foi curado também de um problema nas pernas. Já andando com Jesus, em alguns momentos, Jesus também provoca a fé. Mas quando João 11 relata a ressurreição de Lázaro, Lázaro não tinha fé nenhuma, ele estava morto e ele voltou à vida. Então, o mesmo poder é disponível para nós hoje. Nos dias de Jesus, muitas pessoas foram curadas, tantas outras não. Mas sim, o poder divino é possível. E eu testemunhei, Cris, no momento de oração. Eu vejo muito charlatanismo na TV, especialmente. Fico preocupado com isso. Me faz lembrar do filme, né? Pede mais, não cheira bem. Um filme bem antiguinho que fala sobre esse assunto, sobre um pastor charlatão. No filme, ele acaba se convertendo e presenciando uma cura lá no finalzinho. Mas eu presenciei curas assim instantâneas. E que pessoas pelas quais eu orei e aquele problema que ela estava vivendo, ela deixou de ser na hora. Acontece toda vez que eu oro? Não. Eu estava com um colega pastor orando e veio uma moça da minha igreja, eu era pastor lá em Ivaiporã ainda. Então, conheço a pessoa, conheço a família, o histórico. Então, se a pessoa que está me ouvindo duvidar, não fique com peso de consciência sobre isso, porque é normal, né, ter dúvida, mas eu não tenho dúvida porque eu conheci a pessoa, conheci o pastor, e daí aquela moça, quando veio para o altar para receber a oração, ela veio assim, se arrastando com um cálculo renal. Essa coisa que é horrorosa de dolorida. Ela mal conseguia caminhar. E o pastor orou junto comigo, nós dois juntos oramos por aquela jovem, e ela começou a pular, e ela se abaixou. E o pastor falou assim, dá para tocar aqui na altura dos rins? Ela falou assim, não dava. E daí o pastor tocou, deu um tapa ali nas costas e ela não sentiu dor alguma. Então, eu não tenho dúvida daquela cura instantânea, aquela intervenção divina. Já vou fazer uma propagandinha aqui, né? Em outubro e em Açaí, nós vamos fazer uma cruzada de evangelismo e alguns colegas pastores que se movem nesse dom, eles são americanos, se movem nesse dom cura divina. Eles estarão conosco orando pelas pessoas. Deus já me usou para orar por cura, mas eu tenho muita clareza de que a minha vocação vai mais na área do ensino, da liderança, da presidência, do que no mover. Mas Deus usa quem Ele quer. Não precisa ser alguém desta fé ou daquela denominação. Quando Deus quiser, quando Deus quer usar, Ele usa. E a resposta mais clara é sim, eu creio, sim, eu vivi isso. E quando eu encontro alguém que está enfermo, eu oro por cura divina, né? Eu oro divina para que Deus possa intervir e abençoar a vida das pessoas. Pastor, e nós sabemos também que muitas pessoas usam o jejum, por exemplo, como uma forma de disciplina espiritual, não sei se podemos definir assim. Como, né, você vê essa posição, né, do jejum? Sabe que existem vários estudos, não só espirituais, a respeito dos benefícios do jejum, sim, mas quando eles são feitos, né, aí para a melhora da saúde mesmo. Tá bem. É uma grande pergunta. Jejum não é nada gostoso, né? Mas, de novo, olha só como esta disciplina espiritual, e você definiu super bem, disciplina espiritual é como eu chamo, ela está interligada na questão natural, física, porque é fome, é ficar sem comer, e o sobrenatural, o bem-estar, a saúde. Então, vamos lá. O jejum, essa disciplina espiritual não é um direito do fiel. Há muitas pessoas que praticam jejum. Se a gente olhar assim de maneira mais bem racional, a gente percebe que até os animais fazem isso. Quando você olha um cachorrinho que você tem lá, um pet na sua casa, e ele para de se alimentar, você vai perceber que ele está doentinho. Eu não sei, de novo, né? Fora da área da minha expertise, mas dá a impressão assim que ele está se cuidando e pela abstenção do alimento, buscando ali, então, a sua melhora. Na Bíblia, Jesus recomendou o jejum, está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, tem uma recomendação. Hoje, quem mais está recomendando o jejum é um nicho de mercado do emagrecimento. É o tal do jejum intermitente.
né? Então, o mundo tem descoberto, todas as pessoas têm descoberto algumas coisas que são disciplinas espirituais na Bíblia. Elas são práticas, são boas para a melhora da vida das pessoas. Agora, quando você vê a questão da abordagem bíblica do jejum, não há nenhuma indicação direta que isso seja para o cuidado da saúde, não direta. Quando você vê na Bíblia a questão do jejum, é um exercício de espiritualidade onde você aprende a dizer não. Se tem uma pessoa que não gosta de ouvir não, é aquela que está na frente do espelho. É teimoso, é teimosa, não gosta de ouvir não. E a gente sabe que receita para o fracasso é dizer sim para tudo. Quando uma pessoa não diz não para a sua alma, ela está caminhando num rumo de autodestruição. Então, olha que abordagem simples para a gente mergulhar um pouquinho nesse assunto a respeito do jejum como disciplina espiritual. Quando eu me abstenho do alimento, logo, e no meu caso, bem logo mesmo, o meu corpo vai dizendo assim: o que você está fazendo, rapaz? Eu quero carboidrato, né? Eu quero comida, eu quero energia, eu quero açúcar, especialmente açúcar. Gordura também, mas açúcar. E daí eu falo assim: não, nunca, mas não agora. Não sempre, mas não agora. E então eu estou me abstendo por um certo tempo. Essa disciplina é uma disciplina também para a alma, porque tem hora que Satanás vai me propor coisas, ganhos ilícitos, como prazer a qualquer custo. E ali, dizer não é uma questão de vida ou morte. Enquanto que a disciplina no físico é um pouco mais light, um pouco mais leve. Se eu quebrar um jejum, hoje não deu. Amanhã eu recomeço. Amanhã eu faço de novo, semana que vem eu tento, mas eu preciso aprender a dominar este monstrinho dentro de mim, que é o meu ego. Então, quando eu olho para a disciplina espiritual do jejum, uma das grandes virtudes dela é ajudar a desenvolver o dom do domínio próprio, do autocontrole. Autocontrole é força sob controle. Eu tenho força para fazer, mas não faço por quê? Porque aqui na minha mente, aqui no meu coração, eu sei que não é o caminho bom, não é o caminho saudável. Quando a Bíblia, então, vai desenhando o jejum, fala sobre 3 aspectos. É o jejum regular, normal, o jejum total e o jejum parcial. O regular é a abstenção de alimento, bebendo água. Vários aspectos e evidências disso nos textos bíblicos, né? Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, tinha uma disciplina. Tal. Ficar sem comida, mas bebendo água. Normalmente por 24 horas, mas não tem regra para a questão do tempo. O jejum total, aquele que a pessoa não come nada e não bebe água. Esse é hard. Esse é hard, é só para os fortes. Esse é para os fortes. E em algumas situações bem específicas, nas histórias bíblicas, ele apareceu como, por exemplo, quando a minha Esther estava enfrentando um grande desafio de vida ou morte. Então, ela convocou um jejum total por 3 dias. Aliás, se o jejum for para ser feito total por mais tempo, a minha recomendação é que seja com acompanhamento médico, porque a espiritualidade e a razão andam juntas, né? E se alguém for fazer isso, tem que fazer por direção divina muito clara. Na Bíblia temos alguns casos de jejum assim total, sem água, por 3 dias, mais do que 3 dias. Humanamente, nós sabemos que é impossível, os rins começam a ter problemas seríssimos Sim. E daí para frente. A terceira forma de jejum que nós encontramos na Bíblia é o jejum parcial. E tem uma história muito linda, que é a história do profeta Daniel, quando ele foi levado ao cativo. Claro, tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? A história é linda para nós, para eles foi terrível. Foram presos, exilados e levados para o cativeiro na Babilônia. Mas dentro da Babilônia, Daniel foi escolhido e ele foi um escravo de privilégios. Então, apesar de ser escravo e estar num lugar de infelicidade, ali ele foi tirado para ser um trainee, um aluno especial, para juntar. O rei da Babilônia, que não era bobo nem nada, né, pegou os melhores dos escravos e trouxe para os seus serviços. E um dos privilégios desse grupo ali era se alimentar da mesma comida que o rei se alimentava, o mesmo vinho, a mesma bebida. Então, apesar de estar em cativeiro, ele estava com regalias incríveis. E quando Daniel recebeu esse convite, obrigatório convite, né? A palavra não é certa. Ele veio para ser treinado, estava à mesa do rei.
ele tomou uma decisão. E a decisão era de não se contaminar com os manjares do rei. A minha interpretação desta história e do contexto é porque, claro, o Daniel é do povo de Israel, os hebreus, os israelitas, não comiam carne de porco. Essa era uma questão de fé deles. E então, certamente, tinha leitãozinha pururuca na mesa do Nabucodonosor. Porque é uma coisa e tanto, né? Então, tem um misto de fé e prática. E ele falou assim, não fique zangado comigo, meu supervisor, mas me permita me consagrar e eu vou comer só legumes e água. E daí o supervisor falou assim, cara, você não pode fazer isso, porque você vai colocar o meu pescoço em risco, porque se daqui a algum tempo o rei olhar para você e ver você minguando, fraquinho, eu que vou perecer, eu não estou fazendo o meu serviço direito. E Daniel disse assim, faça um teste. Por 21 dias, nos dê apenas legumes e água. E daí tome a sua decisão e a gente vai obedecer. E ele fez esse teste. Então, a gente ama fazer esse negócio de 21 dias. E existe essa dieta, né? Eles colocaram um nome diferente, mas eu sei que existe essa dieta de 21 dias só comendo os legumes. 21 dias, apenas. É o jejum de Daniel, né? E na história bíblica, o Daniel, ele estava mais saudável, mais forte, e ele seguiu na dieta dele durante a sua vida. Então, é um jejum parcial. As pessoas podem fazer isso como disciplina espiritual de se abster de determinado tipo de alimento por tantos dias. Por exemplo, não é muito consciente isso, mas no catolicismo, a quaresma é um tempo de jejum e muitas pessoas se abstêm de carne. Alguns não sabem direito o que estão fazendo, mas estão fazendo. É uma disciplina espiritual. E é um jejum que, quando é feito de coração, agrada a Deus. É só mais um detalhe a respeito do jejum, que é totalmente fora da nossa alçada, é absurdamente sobrenatural, que foi o jejum de Moisés e o jejum de Jesus. Aí 40 dias no total, não é para nós. Os divinos. É para os divinos. Eu entendo assim, as pessoas falam assim, isso é impossível. Claro que é impossível, humanamente falando é impossível. Mas a fé cristã, e aqui é bom que o nosso ouvinte ouça o pastor dizendo isso, a nossa fé cristã prega o céu porque Jesus venceu a morte. Então, nós somos do povo do impossível mesmo, tá bom? É verdade. Pastor, como você vê as práticas religiosas ao extremo, né? Aquelas pessoas que elas acreditam que elas não precisam procurar ajuda médica, que apenas a fé é o necessário para elas, né? Apenas a fé, ela ali às vezes está com uma situação ali de doença em que ela precisa também fazer uso de medicações, acompanhamentos médicos, mas ela não os faz porque ela acredita que apenas a fé, aquela religiosidade é o extremo. Como você vê isso? Nós precisamos tomar cuidado com os extremismos. A fé é radical, mas hoje nós vivemos um tempo de muito privilégio. Não precisamos ficar com dor de dente, não precisamos ficar com dor de cabeça. Cuidados com a higiene vai resolver um monte de problema. A gente vive agora no final da estação do verão, né? Do outono indo para o inverno. Então, aqui na nossa região estamos com a questão da dengue. É nossa obrigação cuidar dessa coisa da estrutura, porque dengue não deveria existir no nosso meio. Apenas por questão de precaução nós deveríamos ter erradicado, mas nós temos muitos problemas sociais para resolver. Então, nós temos uma caminhada, uma jornada, onde é privilégio demais. As mulheres no parto, no pré-natal, cirurgias intrauterinas. Meu Deus, o que é isso? Né? Diagnósticos precoces. Ao mesmo tempo, por isso que nós temos assim novidades, que são enfermidades que antes nós não percebíamos ou não entendíamos, que são novidades do nosso tempo. E nós precisamos encarar de frente com sabedoria, com entendimento, como o autismo, por exemplo. É uma coisa dos nossos dias, nós precisamos encarar isso. Tem muita gente precisando de ajuda e em nenhum desses aspectos o extremismo ajuda. Nós precisamos lançar mão dos recursos. Lá no Gênesis, quando a Bíblia nos mostra as narrativas da criação, como Deus fez tudo isso, e o da tradição judaica cristã, ele é criacionista, ele crê num Deus criador. A Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu serviço. E o serviço era crescer, multiplicar, dominar. Então, esse poder criativo do homem e da mulher fez com que a vida tornasse cada vez mais leve, menos dolorida. E essa questão dos medicamentos, a questão
tecnologia, para o uso, para o cuidado da saúde. É uma coisa assim, precisa ser observada. Por isso que eu falo assim com tanto cuidado de áreas que não são minha área de expertise, porque quando eu estou atendendo, por exemplo, alguém e vem com problemas emocionais, eu sou um conselheiro, eu não sou psicólogo, muito menos psiquiatra. Eu sou um conselheiro, essa é a minha capacidade, a minha formação. E em alguns casos eu estou aconselhando a pessoa, percebo que me faltam ferramentas para ajudar aquela pessoa a acender luzes na sua existência e tomar decisões melhores. Então, não poucas vezes eu recomendo a busca de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, porque o remedinho vai ajudar. Então, os extremismos são perigosos. Todo extremista é um sujeito muito perigoso. De novo, eu preciso reafirmar. Acredito piamente na cura divina. Acredito piamente na libertação espiritual, que tem gente cuja doença é uma doença de cunho espiritual e então libertou, sarou. Eu já vi isso muitas vezes. No entanto, isso são coisas extraordinárias. O regular é o que eu estou vivendo agora, né? Eu estou rouco aqui, né? Nossa, que batalha espiritual, pastor. Pastor, eu gosto. Um pouco. Não sei. Um pouco da minha responsabilidade não me cuidar, não parar de falar. É verdade. Eu não sei se eu posso dizer essa palavra que eu gosto, mas eu acredito muito numa frase que eu ouvi uma vez, assim, nem tudo é espiritual. Eu acho que ter essa visão de que nem tudo é espiritual, que muita coisa, acredito que a fé e a espiritualidade, elas são aliadas nesses momentos, da falta mesmo da saúde, né? Pode dizer, no momento da doença, ela ser uma aliada. A espiritualidade é, com certeza, uma aliada. E dá para fazer a mesma afirmação do outro lado, né? Toda a ciência, toda a tecnologia, toda a evolução na área do conhecimento são também aliados de uma vida espiritual saudável, uma vida equilibrada. Eu vou me lembrando de histórias bíblicas, né? Quando Deus chama Abraão para a sua jornada de fé, uma reafirmação do chamado em Gênesis 17. Deus fala assim: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Essa frase, essa palavra perfeito, assusta todo mundo, porque a primeira reação nossa é perfeito, ninguém é. Mas a melhor tradução para esta palavra é íntegro. Anda na minha presença e seja íntegro. E ser íntegro não é ser certinho do que faz. Ser íntegro é ser inteiro. Não é legal isso? É ser completo, né? Porque a pessoa que ela não é inteira, ela vai sair em busca de algo. Sim. E às vezes, por exemplo, em busca de alegria, toma o caminho do entorpecente, seja ele o lícito ou o ilícito. E daí danou-se tudo. É verdade. Porque a alegria do que se embriaga é uma alegria infundada, boba, curta e com ressaca, né? Então não é legal. Jesus tem algo melhor para todo mundo. Pastor, para a gente finalizar hoje, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está passando por uma situação aí de enfermidade, né? Uma situação aí da falta da saúde, não só física, muitas vezes mental. Gostaria que você deixasse uma palavra para essas pessoas. Meu Deus, que privilégio falar isso com o nosso povo. O meu recado é confia em Deus. Deus está tão interessado na tua saúde quanto você mesmo. Talvez eu pudesse ser ousado em dizer que Deus está tão mais interessado na tua saúde, no teu bem-estar, do que você mesmo. Então, carrego meus livros e até mostrar. Posso mostrar? Claro. Eu vou mostrar só um só. Esse aqui é de um autor chamado Philip Yancey e Paul Brand. Paul Brand é um médico que trabalhou no interior da Índia com leprosos. Eles escreveram esse livro aqui a 4 mãos. E quando ele vai lançar o livro, ele faz de um dos versículos do Salmo 39 o subtítulo do seu livro, feito de modo especial e admirável. Eu super recomendo esse livro. Esse livro fala da fé, mas ele vai falar da coisa magnífica que é o corpo humano. Por exemplo, quando ele vai ilustrar como que a visão funciona e das milhões de células necessárias e nomes técnicos, nomes científicos para que nós possamos ver e contemplar a beleza das coisas. Então, ele vai descobrindo que há um Criador por trás de tudo isso e esse Criador criou tudo maravilhoso. Eu sofro com uma enfermidade. Eu fui orar com um menino e ele ainda está, né, num quadro assim, terrível de paralisia,
alguém que precisa realmente de ajuda 24 horas por dia. E eu falo assim, meu Deus, aqui está um filho teu que precisa, que nasceu para ser feliz, que nasceu para conquistar. Orei por cura, não veio a cura como eu pedi, como eu gostaria que fosse, como ele gostaria, como a mãe dele gostaria que fosse. Mas brinquei um pouco com ele, deixei chocolate e ele sorria mais feliz do que crianças que têm as duas pernas, caminham, correm Sim. e saltam. Então, tenha esperança para enfrentar a tua luta. Tenha essa confiança em Deus, de um Deus que se interessa por aquilo que você está vivendo no dia de hoje. E desse livro, eu vejo assim a coisa magnífica que é o corpo humano. E quando a Bíblia fala do corpo, fala que Deus escolheu o corpo para ser habitação do Espírito Santo. Ou seja, Deus quer morar em nós e nós precisamos cuidar do nosso corpo no melhor das nossas condições. Três elementos, né, básicos para a gente cuidar do nosso corpo. Nós precisamos nos alimentar tão bem quanto possível. Os nutricionistas diriam, você é o que você come. Então, a gente precisa dar uma olhada nesse assunto e melhorar a nossa questão da alimentação. Nós também precisamos cuidar do nosso sono, que é um desafio para o nosso tempo. Nós que gostamos de uma telinha, né, ou de uma TV na hora de dormir e gostamos de dormir tarde e daí levantar na hora que o despertador manda, né? Mas nós precisamos cuidar melhor do nosso sono, porque é fundamental desde o crescimento da criança. Meu filho faz tratamento para crescer e a médica sempre puxa a nossa orelha a respeito do seu sono. E, claro, atividades físicas, né? Como diria o livro Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, né? Flexibilidade, movimento e força. É o que nós precisamos construir nas academias, nos parques, para termos uma vida mais saudável. Flexibilidade, movimento e força, isso vai nos dar qualidade de vida com o passar do tempo. Mas, de novo, creia, ore, trabalhe juntamente com Deus, que está tão ou mais interessado do que você mesmo na sua qualidade física, no seu estado de saúde física e emocional. Perfeito. E eu gostaria de agradecer a tua presença aqui hoje. E antes da gente começar o programa, a gente conversava aqui. E eu disse para ele até que era uma questão pessoal minha trazer esse assunto, né? Eu nunca comentei aqui, mas a cidade é pequena, todo mundo sabe que eu tenho uma situação aí pessoal, né? Com a minha mãe, que é uma pessoa que sofre com uma doença degenerativa e tá aí desde os 36 anos acamada. E para mim, a minha mãe é a prova viva que a fé, o acreditar, muda tudo. E mesmo que você não tenha mais saúde no corpo, a alma dela ali é sempre preservada, essa alegria, essa força de viver através da fé, através de acreditar. E essa fé dela, esse acreditar, sempre moveu todos que estão à sua volta. Então, a fé, ela é contagiante, a fé, ela contagia quem tá à sua volta. E então, era um assunto que para mim era muito pertinente, porque eu sou a prova, e a minha mãe também ali da minha convivência com ela, que mesmo sem saúde, quando você acredita em algo maior, em algo divino, em algo que te fortalece, a sua situação, mesmo sendo difícil, ele te dá forças para continuar. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui, todas essas informações super valiosas, eu fiquei muito feliz, né, de você ter aceito. E eu gostaria também, antes de finalizar, que você falasse um pouquinho, né, rapidamente sobre a sua mentoria e como as pessoas podem te achar nas redes sociais, no YouTube. Muito bem, é um privilégio, meu Deus do céu, compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido. Dar um microfone para um pastor é um presente tanto, viu? Tenho tido a graça de caminhar com as coisas que têm revolucionado o mundo. As mídias sociais têm revolucionado, é a revolução do nosso tempo. Todo mundo tem voz. Esse podcast é uma coisa assim. É uma coisa assim, nós temos voz para falar e todas as pessoas, por mais simples que seja, têm acesso à informação. Então, eu tenho navegado juntamente com o nosso tempo, com o contemporâneo, nessa revolução. Então, uma das coisas que eu faço diariamente é a oração do dia, está no meu canal no YouTube, Pastor Ednei Joaquim, Ednei com Demudo e Y, meu nome é diferentinho, tá ali, e todos os dias nós oramos baseados na palavra, orientados pela palavra, e oramos por aquilo que são os dilemas da vida, né? Finanças, relacionamento, saúde, propósito. Então, não é um trabalho, é uma diversão,
é também uma terapia para mim ministrar todos os dias e saber que esta mensagem não é restrita à minha comunidade de fé, ou melhor, me expressando, a comunidade de fé onde eu sirvo, não é minha, é de Jesus. Mas onde eu sirvo hoje, que é a Igreja Metodista em Açaí. Então, o canal do YouTube é um excelente lugar para nos encontrarmos aí com os nossos ouvintes, né? E o pastor gostaria de deixar um presente para quem vai nos assistir lá no YouTube quando o programa subir para o YouTube, né? Eu explicava para ele que primeiro na plataforma, depois ele vai subir para o YouTube. Explica aí pra gente como vai funcionar esse presente. Uma outra coisa que Deus me deu a graça de fazer foi um curso que eu chamo de Mentoria 5F. Esse curso é um curso que foca na área de produtividade. A gente tem tanta coisa para fazer e tantas distrações na vida que a gente acaba se perdendo na questão das prioridades. Então, eu ministrei esse curso, é um curso com 7 vídeos, introdução e conclusão, e as 5 matérias principais, que é a mais alta prioridade, que é a fé. Depois disso, aquilo que Deus nos confiou, que é a família. Então, a seguir, eu falo sobre a formação, que é essa nossa coisa técnica. Todo mundo precisa se formar e ser bom em algo. Não precisa ser um estudioso para ser um resolvedor de problemas. Ontem mesmo eu estava olhando um famoso, talvez o mais famoso do mundo, né, nas redes sociais, né? Ele trabalha com pichação. Você fala assim, meu Deus, mas você deve ser um criminoso. Não, o nome dele é Cobra com K, né? Ele é o artista mais famoso do mundo nessa área e faz obras magníficas. Então, as pessoas precisam entender que na vida nós precisamos ser bons em algo. Todo mundo pode ser bom em algo, até quem não sabe ler ou escrever pode ser excelente em algo e ser um solucionador de problema na vida dos outros. Quem soluciona problema dos outros nunca fica sem trabalho, não é assim? Então, eu falo isso nessa mentoria, né? Questão da formação. E os 2 últimos itens são físico, que fala do nosso tema aqui, um pouco daquilo que eu falei está lá nesse curso, e finanças, que é um grande dilema. Nós precisamos atingir a nossa liberdade financeira sem depender de ninguém. Isso é desejo de Deus para nós. O que esse curso propõe? Propõe ser uma ferramenta muito simples que ajude as pessoas a seguirem uma prioridade. O curso vem com essas 7 aulas e vem com um livro digital, um e-book, tá bom? E na primeira semana nós podemos fazer assim. Na primeira semana aqui, o nosso podcast for para o YouTube, você faz um comentário. E todas as pessoas que fizerem comentário participarão de um sorteio. Podemos fazer assim. Combinado. Em 7 dias a gente sorteia, publica isso e entrega esse curso. É um curso totalmente digital e é uma bênção. Eu gostei muito de fazê-lo e me divirto muito com esse assunto também. Especialmente quando eu estou lendo algo que eu escrevi e caio em mim mesmo, né? Perfeito. Caio na real dizendo assim, oi, parei de praticar isso. Preciso voltar à disciplina, porque a disciplina é o caminho do êxito em qualquer matéria. A gente vai estar postando daí na minha e nas suas redes sociais o resultado do concurso daí, assim que a gente fizer, né? Nós podemos fazer assim. Como que é? Pode falar. Estamos aqui criando um caminho. Nós podemos fazer uma live no meu Instagram. Perfeito. E daí no Instagram nós fazemos o sorteio. Perfeito. Tá bom? Eu chamo a Cris para participar dessa live. A gente conta um pouquinho dos resultados e dessas semanas que foram depois da gravação e da publicação do nosso podcast. E ali a gente sorteia e publica. Perfeito. @ Ednei Joaquim, é o meu Instagram. Muito obrigada, pastor, por hoje. Agradeço muito sua presença aqui. Tenho certeza que foi um podcast que vai ser valioso para muitas pessoas que estão em casa. A gente sabe também que, eu digo assim como falo pela minha mãe, que ouve, né, assiste pela internet, ouve podcasts, essas pessoas que também precisam receber na casa. Então, eu acredito que esse podcast é muito valioso nesse sentido também, porque ele traz isso até a casa das pessoas, né? Então, muito obrigada por hoje. Um prazer, eu que agradeço. Espero termos novas experiências em breve. Obrigada.